Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o Dr. Júlio, que é o diretor clínico do Hospital Maternidade Nossa Senhora da Luz. Ele veio prestar alguns esclarecimentos sobre algumas dúvidas que estão acontecendo aqui para a população de Medianeira e também da região. E a gente veio conversar com o Dr. Júlio para ele explicar como está funcionando o atendimento e a linha de frente de combate ao Covid-19. Olá, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá a todos. Bom, vamos começar explicando uma situação antes do coronavírus. Como é que funciona o hospital? O hospital tem uma UTI. Essa UTI, ela tem uma capacidade que nesse momento está em 85% de ocupação. Esses pacientes têm vários tipos de doença, menos as doenças respiratórias. A gente já tinha comentado que o hospital ficou dividido numa área respiratória e área não respiratória. Então, esses pacientes com dengue, com derrame, enfim, inúmeras patologias, eles ficam longe desses outros pacientes. Uma UTI como essa exige um custo elevadíssimo. A população precisa entender que, infelizmente, o dinheiro é escasso. Então, a prefeitura nos ajuda muito e o hospital nos ajuda muito, há muitos anos, para manter essa UTI, vamos dizer, UTI normal, que é a não respiratória. Quando a gente começou a ter essa doença, essa pandemia chegando, teve toda uma organização, toda a população nos ajudou, com doações, as empresas, para que a nossa ideia de criar uma ala respiratória pudesse atender esses pacientes. Porém, ter duas UTIs funcionando do mesmo jeito, isso tem um custo mais do que elevadíssimo. Isso fica para realmente regiões de grande referência, porque daí só a prefeitura e só o Hospital Maternidade não tem condição financeira, mesmo com as doações da população, que a gente agradece muito, mas é impossível, é impraticável. A gente está falando de várias centenas de milhares de reais por um período aí de 4, 5 meses, ou pelo menos 4 meses que a gente imagina que isso vai durar. Então o custo disso é muito elevado. Então o que a Secretaria de Saúde do Estado fez? Ela entrou com recurso para Foz do Iguaçu ser a UTI de referência da nossa região, de todos os municípios. Só que a gente tem que imaginar a seguinte situação: eu tenho um paciente, um familiar que começa a passar mal com um quadro respiratório, um tosse, pode ser uma pneumonia, pode ser um Covid, mas ele não tem o diagnóstico inicial. Esse paciente vai até a UPA ou vai até um hospital, recebe atendimento e tem indicação de internação. Aonde esse paciente vai? Aonde ele vai ficar internado? Por isso existe essa ala respiratória. Esses pacientes que não têm o diagnóstico, que hoje demora em torno de 7 dias para ficar pronto o exame que a gente fala do SWAB, aquele cotonete que passa no nariz e na boca. Que é o mais confiável. Que é o exame que vai descobrir o vírus. Entendi. Existe o outro exame, que é o exame que é o teste rápido. Esse ele vai procurar anticorpos, que são produzidos normalmente depois de 10 dias. Então para o paciente que começou a ter febre e tosse ontem, o teste rápido não adianta ser feito. Entendi. Então o que vai acontecer com esse paciente? Esse paciente vai ficar internado na maternidade, como foi falado desde o começo. Daí podem perguntar, mas e os respiradores? Esse paciente que está lá dentro, nada impede que ele comece a piorar e não tenha o diagnóstico de Covid ainda. Pode ser uma pneumonia bacteriana, pode ser uma gripe normal, influenza, o H1N1, pode ser o Covid. Lá na hora, nós vamos tratar todos como Covid. A gente está quase entrando no que a gente chama de transmissão comunitária, ou seja, todos a partir de agora serão suspeitos de Covid. Só que a gente não vai ter o diagnóstico confirmado, então a gente não vai transferir esse paciente imediatamente. Mas esse paciente vai precisar do ventilador, que foi doado pela prefeitura e pela LAR, ele vai precisar de toda a estrutura que o hospital está fornecendo, de toda a estrutura que a prefeitura está fornecendo para nós, entendeu? Então, isso que eu quero explicar para a população. Primeiro que a maternidade vai fazer o atendimento dos pacientes, só que financeiramente é inviável você ter duas UTIs. A outra opção seria fechar a UTI normal e transformar só numa UTI de Covid. Mas daí a população vai acabar perdendo, porque todas as outras patologias que são atendidas, como eu falei, a nossa UTI está praticamente lotada. Essas pessoas ficariam sem UTI. Então, é isso que a gente tenta explicar. A maternidade vai atender, ela vai cuidar. Mas, para a saúde pública, a gente precisa de uma organização. Entendi. E a Secretaria Estadual de Saúde, quando ela pensa num grupo muito grande de pessoas, ela precisa ter uma organização, um fluxo de pacientes. E é isso que vai ser feito. O paciente vai ser atendido,
tanto de convênio quanto do SUS, eles vão ser atendidos na maternidade. Mas, de acordo com a indicação, esses pacientes poderão ser transferidos por um cuidado dos próprios pacientes que estão internados no hospital. A gente precisa pensar nisso. Por mais que a gente pense, eu gostaria que meu familiar ficasse em Medianeira, mas você tem que pensar no familiar de todas as outras famílias que estão internadas. Entendeu? Então, é aí que a gente pensa, quando a gente fala em saúde pública, a gente pensa de uma maneira um pouco diferente. A gente precisa criar uma situação em que a gente diminua o risco para toda a população. Para deixar assim, mais claro, bem claro mesmo, para as pessoas entenderem. Se um paciente confirmado Covid-19 pelo exame, está aqui em Medianeira, passa mal, ele vai ser atendido, mas vai ser encaminhado à Foz. Ele vai ser atendido, ninguém vai negar atendimento de maneira nenhuma. Se o paciente, eventualmente, veja, falando sobre transferência, para você transferir um paciente com Covid positivo numa ambulância, você precisa, que ele diz, envelopar ela inteira, para que não exista risco de contaminação. Você não vai conseguir fazer transferência o tempo todo. Então, você vai ter pacientes com Covid que vão ficar internados na maternidade por um período. Mas você precisa gerenciar uma pandemia. Não é que nem um quadro de dengue, que ela não transmite. Dengue não transmite de uma pessoa para outra. Então, você pode deixar todo mundo junto. Numa situação de pandemia, numa doença grave, você precisa ter fluxo. Senão você se perde. Senão a doença prolifera muito rapidamente. Aí outro caso, então, seria a pessoa estar com alguns sintomas, não tem, ela só está como suspeita. Ela precisa continuar seguindo as orientações, que é buscar o atendimento no centro respiratório, e aí sim essa pessoa, se precisar de internamento, vai ser feito aqui e posteriormente transferida. Claro, sem dúvida. Outro exemplo, só para vocês entenderem como é importante esses respiradores. Então, como eu falei, hoje a gente tem uma ala respiratória que tem pacientes internados. Nós estamos, se não me engano, com 6 pacientes internados. Nesse momento, nenhum deles é suspeito de Covid, mas a gente tem pneumonias bacterianas, que, como é uma ala respiratória, ficaram separados do resto. Na UTI, está praticamente lotada, com a maioria dos respiradores sendo utilizados. Se esse paciente com pneumonia bacteriana na ala respiratória precisar de ventilador, ele vai ficar na ala respiratória entubado. É como se fosse uma UTI, porém muito menor do que a UTI que a gente tem. Agora, a questão do Covid positivo, do coronavírus positivo, que é uma doença de transmissão muito fácil, o fluxo é Foz do Iguaçu pelo risco de contaminar os outros pacientes que estão no hospital. Mesmo os pacientes que estão com uma pneumonia bacteriana na mesma ala vão correr o risco de pegar o Covid. Então, essa é a ideia. A população vai continuar sendo assistida. As pessoas que têm doença respiratória que não seja coronavírus vão ficar em Medianeira, como já ficava antes, quando não tinha essa divisão. A UTI normal, ela tinha pacientes com pneumonia, pacientes com dengue. O que a gente fez foi mudar esses pacientes com pneumonia para outra ala. Então, o atendimento vai continuar igual. Só que a gente não pode tratar o Covid, e já falando para a população tomar muito cuidado com o uso de máscara, tomar cuidado porque é uma doença que transmite com muita facilidade. Então, um paciente internado com Covid aqui, com outros pacientes, ele vai passar para os outros. Entendi. Então, é melhor, do ponto de vista de saúde pública, que todos eles vão para o mesmo lugar. Porque aí todos estão com a mesma doença, não vai ter esse perigo de transmissão. Nesse último mês, nessas últimas semanas, né, foi montada uma grande estrutura para realmente disponibilizar esse atendimento. Claro que houve algumas mudanças em questão de encontrar a melhor maneira, tanto os governos estaduais e federais tomaram outras medidas que vocês da maternidade foram se readequando, né? E assim, eu acredito que muitas pessoas tinham realmente essa dúvida porque todos confiam muito em ser atendidos pela maternidade, que é uma referência aqui na microrregião. A partir do momento que se entrou em dúvida sobre onde seria, eu acredito que isso trouxe um pouco de receio, e é por isso que a gente veio buscar isso, né, para que as pessoas fiquem tranquilas e continuem seguindo essas normas de recomendação, porque é isso que realmente vai amenizar a situação. Quando você tem uma doença como essa, uma pandemia como essa, a situação ela é muito dinâmica. Uma semana está de um jeito, na outra semana está de outro. Eu tenho amigos no estado de São Paulo e eles comentam que uma semana o hospital estava vazio, na semana seguinte lotou o hospital, porque a capacidade de contaminação é muito grande. A gente não pode esquecer, vamos pensar no desastre. Foz do Iguaçu eventualmente pode colapsar e a gente ainda vai ter alguma estrutura para ter algum atendimento desses pacientes, para não deixar na mão. Então, o que a gente tem que entender é que a mesma coisa eu falo para a própria quarentena de restaurantes, de bares. A gente está indo bem, de repente o prefeito decide
afrouxar um pouquinho mais. Aí na semana seguinte começa a ter mais casos, vai fechar tudo de novo. O atendimento no hospital é do mesmo jeito. A Secretaria de Saúde ela pode a qualquer momento falar, olha, não, desse jeito não está bom. Eu quero que Medianeira também atenda os casos de Covid. Mas isso vai mudando de semana a semana, é muito imprevisível. E é difícil a gente ficar falando insistentemente de uma coisa, de uma linha de conduta, porque as coisas podem mudar. Se começar a perder o controle, pode ser que tudo mude em uma semana. Esse é o problema. Ok, eu acho que assim, para finalizar, uma coisa que eu acho que o doutor pode dar uma explicação é que assim, foi-se montada uma rede de apoio muito grande, as pessoas realmente entenderam o quanto é essencial a maternidade aqui para o nosso município. Sim. Muitas pessoas ajudaram. Além de agradecer, claro, essas pessoas, eu queria que o doutor explicasse o quanto é importante que essas doações tenham acontecido e o quanto a maternidade luta para que todo mundo tenha o atendimento que merece. Sim, claro. Primeiro, sempre agradecer as doações, a própria doação das próprias irmãs que se doam para fazer isso, mas a população abraçou isso aí, as empresas abraçaram, toda ajuda é bem-vinda. O que a gente tem que entender é que, infelizmente, a saúde ela é muito importante, mas ela é muito cara. E graças a Deus a gente tem o SUS no Brasil, porque a gente vê países aí, o Paraguai, por exemplo, tiveram que se fechar totalmente, porque se tiver um problema lá, eles não têm para onde correr. Só que vocês têm que entender, a população tem que entender que custa muito caro, a quantidade de funcionário que tem no hospital, a quantidade de exame que é feito no hospital, os valores são muito elevados, entendeu? Para você trazer uma saúde de qualidade como o hospital oferece. A prefeitura ajuda, as irmãs ajudam, só que nessa situação específica a gente precisa seguir o fluxo correto, baseado em epidemiologia, que é uma especialidade da medicina, que vai dizer para nós qual é a melhor maneira de proteger a maior parte da população. Não adianta a gente, porque quer, ou mesmo se o prefeito fala assim, não, eu vou bancar, vou dar um jeito e vou bancar. Às vezes não é a conduta mais correta do ponto de vista epidemiológico manter uma UTI de Covid aqui. Quem vai definir isso é a medicina, baseada em estudos científicos. A gente não pode, infelizmente, no Brasil as coisas estão tomando um jeito, não quero entrar muito nisso, mas as coisas estão se politizando demais. Toda conduta que um governador, que um prefeito, que um presidente toma é politizado para o bem e para o mal. A gente tem que pensar como médico, no final das contas, ou como profissionais da saúde, que a gente está lidando com vida. Então a gente tem que pensar friamente qual é a melhor maneira de proteger a população. É isso que está sendo pensado quando é decidido um fluxo dessa maneira. Se a decisão da Secretaria Estadual é de que esses pacientes têm que ir para Foz, não é porque o prefeito de Foz é mais legal e conseguiu dinheiro ou não. É porque é uma decisão epidemiológica para proteger a maioria da população da região. Isso que tem que ser claro. E voltando a falar das doações, são extremamente importantes para que a gente tenha uma estrutura mínima, como eu falei, para a gente fazer um atendimento desses pacientes respiratórios não Covid, ou mesmo os que sejam Covid até que saia o diagnóstico. Entendeu? Então isso eu queria deixar claro, que a maternidade em momento nenhum vai se negar a atender. A gente teve um caso no final de semana, e é importante, até já conversei em outro programa, o paciente tinha o Covid, foi descoberto depois esse diagnóstico, mas o sintoma que ele tinha não tinha nada a ver com a doença de base, entendeu? Então esse paciente foi encaminhado por um outro motivo, mas se for a recomendação, vai ser obedecida a recomendação. A gente não pode ficar tentando ser herói, porque às vezes a gente acaba fazendo besteira e comprometendo toda a saúde da população.